Ei, pessoal, tô de volta. Dessa vez não é com plantão astrológico BBB 26. Hoje estou voltando com outro tipo de fofoquinha astrológica. Hoje quero dar uma olhadinha no mapa da Shakira, essa cantora latina de grande sucesso, orgulho da América Latina, né? Que vai fazer um show em Copacabana no próximo dia 2 de maio, tá chegando, né? Eu quero dar uma olhadinha nas questões da personalidade dela, quero dar uma olhadinha também nessa separação aí do Piquet, que dá o que falar até hoje, e também quero dar uma olhadinha quais são as previsões, né? As previsões para esse show que vai rolar aí em Copacabana. Bora? Então, pessoal, esse aqui é o mapa natal da Loba. Nascida em 2 de fevereiro de 1977, às 10 horas e 8 minutos da manhã, em Barranquilla, na Colômbia. A gata, né, tem um ascendente aqui em Áries, né? Então leva esse eixo do mapa dela para signos cardinais. Então, uma pessoa muito ativa, uma pessoa que gosta de pegar e fazer, né? Ela não gosta de só imaginar, de só sonhar, né? Ela gosta de botar a mão na massa e ver o negócio acontecer, sabe? É uma pessoa com bastante força de ação. Isso a gente vê aqui nesse mapa dela. E a Shakira é uma aquariana, tem ascendente em Áries, uma Vênus em Áries, ela é bastante ariana, sim, mas ela tem um Sol em Aquário, né? E esse Sol fazendo aqui uma harmonia com esse ascendente, isso aqui é muito positivo. Isso aqui é uma pista, né? Que ela sente certo conforto em ser ela mesma, com a imagem dela e tudo mais. Embora esse ascendente aqui faça uma quadratura com a Lua, né? A Lua em Câncer. Então, esse lado da mais sensível, mais emotivo da Shakira, esse lado talvez aqui até mais dramático ou mais dependente emocionalmente, isso aqui agonia ela bastante, né? Porque faz uma quadratura com esse ascendente, né? Algumas vezes nessa vida, certamente, essa lua em câncer aqui, essa intensidade toda, trouxe muito tormento aqui, né, pra essa Shakira, que é tão despachada, né, com esse signo aqui, com esse sol aqui em signo do elemento ar, né, com esse ascendente, essa Vênus aqui em signo do elemento fogo, muito despachada e tudo, então muitas vezes essa lua ali chorosa, querendo uma conchinha, atormentou um pouco as ideias da Shakira, né. E aqui também chama atenção, né, esse Júpiter aqui da Shakira em Touro, né? Júpiter, que é o planeta que tudo que ele toca, ele expande, e Touro, que rege, por exemplo, as cordas vocais, um signo regido pela Vênus, né, que fala de um lado artístico, né? E a gente vê aí a Shakira, né, com esse lado artístico realmente bem amplificado por esse Júpiter dela, né? Ela canta, né? Ela tem, inclusive, uma voz que se destaca muito, né, bem diferentona, e a gente pode botar isso aqui na conta do Sol em Aquário dela, né? E ela não só canta, a Shakira também ela dança, né? A Shakira também é muito reconhecida, né, por esse lado dançarino dela, né? E a gente vê aqui também que ela tem um Saturno em Leão, e o Leão na casa 5, tá vendo aqui? A casa 5 já fala de palcos, né, de divertimento e tudo mais. Leão, então, ainda por cima é que fala de palco mesmo, né, de brilho. Então, a Shakira, ela não só canta, né, ela sobe no palco e ela brilha, né? Esse Leão aqui aumenta muito essa potência artística, né, e dramática da Shakira. Inclusive, a Shakira já atuou. Na década de 90, ela foi protagonista de uma novela na Colômbia, né? E desse lado artístico aqui, ela se encaminha para várias vertentes, né? Canto, dança, atuação, não sei, se bobear, até pinta também, faz escultura, vai saber. E esse Júpiter da Shakira aqui, que tá em Touro, ele rege inclusive a casa 9 da Shakira. Ela tem uma casa 9 em Sagitário, né? Isso aqui ela levando essa arte dela, essa voz e essa dança para o mundo inteiro, né? Para além mar, para terras estrangeiras. Isso aqui a gente vê também, né? Essa possibilidade aqui no mapa da Shakira. Isso é check também. Inclusive, esse Júpiter que amplifica tudo em Touro, né? Que é um signo aí que sabe fazer dinheiro, né? E na casa 2, ainda por cima, isso falando que uma vida abastada aí, né? Uma vida de muito dinheiro, né? Esse Júpiter aqui traz muito dinheiro para ela. E esse Sol aqui da Shakira em Aquário, ele traz para a personalidade dela essa necessidade de ser original, sabe? De fugir um pouco do status quo, da forma como se faz, né? E traz uma certa inventividade também para Shakira, né? E aí eu quero aqui trazer uma aspas da Shakira, que ela deu uma entrevista há um tempo atrás, né? Ela disse assim: estou sempre experimentando, tento não me colocar em uma categoria e nem ser arquiteta da minha própria prisão. E essa declaração da Shakira tem muito a ver aqui com essa confusão que tem no mapa dela entre Sol e Saturno,
que fazem uma oposição. Esse Saturno aqui, às vezes, querendo engessar ela em determinados modelos, né, artísticos, né, e esse Sol dela aqui pressionando para o contrário, ela contra modelos, né, contra padrões, né, e ambos, Sol e Saturno, em quadratura com esse Júpiter aqui em Touro, né, então falando aqui que ela que essa originalidade que ela faz questão, né, essa experimentação que ela faz questão de trazer para o trabalho dela sempre não acontece de forma fluida. Ela realmente tem que lutar, né? E lutas internas, lutas externas, para poder conseguir sustentar esse desejo dela, né? De fazer diferente, né? O que já foi feito, já foi feito. O que ela pode, quais caminhos novos que ela pode trilhar, né? É isso que esse sol aqui dela vai levando ela para esses ideais, né? Futuristas, esses ideais diferentes aí, né? Essa vontade de fazer diferente do que já vem sendo feito há muito tempo. E aí, eu volto aqui para a Lua para falar de um outro assunto sobre essa Lua aqui em Câncer, né? Câncer é um signo que fala de raízes, de origens, de ancestralidade, não é mesmo? Então, esse Câncer aqui não serve só para deixar a Shakira chorona ou muito sensível, não, tá? Esse aqui também traz isso aqui, essa Lua em Câncer aqui, bem forte, né? Porque é uma Lua que está domiciliada, a gente vê aqui que está na própria face essa Lua, além de tudo, está angular essa lua, né? Então está dizendo que essa relação com as origens, com a ancestralidade dela é uma coisa muito importante para ela, sabe? E realmente a Shakira é muito influenciada, né, por essas origens dela, né? Ela tem uma ascendência árabe, ela é filha de pai libanês, né? E é também muito influenciada ali pela cultura do país dela, né? Pela cultura ali da região dela, pela cultura da América Latina, né? E aí eu quero abrir novamente aspas para Shakira. Ela fala que muito dos movimentos dela pertencem à cultura árabe, a dança do ventre, que ela sempre coloca, né, nas músicas dela, isso é uma marca registrada da Shakira, né, e ela também fala que ela é influenciada pela música andina, mas o folclore colombiano, e que inclusive ela traz instrumentos nativos ali da região dela, né, para essas músicas dance pop, né, que alcançam o mundo inteiro. Então, a Shakira também sendo responsável, né, pela manutenção, né, pela preservação, pela conservação dessa memória do povo dela, das raízes dela, né, levando isso para o mundo todo, né, que ela também vai ter conexão aqui, essa lua, ela tem conexão com esse Júpiter, e Júpiter tem conexão aqui com essa casa nova, então ela levando essa cultura, perpetuando essas raízes e a ancestralidade dela através da música que ela leva para o mundo inteiro. Tem algo mais perpétuo que a arte? Tem algo mais perpétuo que a música? Eu tenho minhas dúvidas. E ela fala, e ela continua falando que ela é uma fusão, que essa é a personalidade dela, que ela é uma fusão entre o preto e o branco, entre o pop e o rock, entre culturas estrangeiras, né, o pai árabe e a mãe de origem espanhola, né, e ela fala também que ela é uma fusão entre o folclore colombiano e a dança árabe. E isso, de fato, aqui também vai dando check, né? Inclusive com esse Sol, com esse Saturno e com esse Júpiter natais aqui da Shakira. Bom, pessoal, e agora vamos para a fofoquinha astrológica, né? Que eu sei que vocês estão aqui muito possivelmente por conta disso. Vamos falar aí dessa separação da pop, da Shakira, que até hoje é polêmica, que até hoje tá na boca do povo, né, gente? Tanta água já passou aí debaixo dessa ponte e esse assunto ainda tá na boca do povo. Então vamos olhar como é que isso tava ali naquele período para ela? Então aqui na esquerda é o mapa natal da Shakira, aqui na direita a revolução solar da Shakira ali do comecinho de 2028. A separação deles foi em junho de 2022, segundo eu encontrei na internet. Então a gente vai pegar a revolução solar dela, que começou ali no aniversário dela em 2022, certo? Bom, a gente vê aqui, olha que interessante. O lote do casamento da Shakira, ele é em Sagitário, na casa 9, né? Então aqui indicando, né, que esse casamento, né, acontece com um parceiro estrangeiro. Isso aqui é um significativo disso, é uma das formas da gente ler esse lote aqui, sabe? E isso é check, né, porque a Shakira é colombiana e o Piqué, o ex-marido dela, é espanhol. E se esse lote aqui do casamento está em Sagitário, a gente tem que olhar para Júpiter, que Júpiter é o regente de Sagitário. E esse Júpiter lá na casa 2, em Touro, rico, né? Falando aí desse marido muito rico, que ela casa com ele, né? Ela que já tem essa propensão a amplificar dinheiro, ainda tem essa propensão a casar com o marido rico, amplificando ainda mais a vida financeira da Shakira.
A gente também tem que olhar, em falando desse marido, a gente tem que olhar para a casa 7, que é a casa do casamento, né? Ela tem ali na casa 7 Libra. Então a gente vai olhar para Vênus também, quando a gente quiser falar desse casamento, não só para Júpiter, né? E a gente vê que a Vênus natal da Shakira, ela está em Áries, né? E faz uma oposição com essa casa 7. Então aqui esse jeito de ser da Shakira, esse jeito ariano, esse lado ariano da Shakira, de certa forma, causa alguns descontentamentos aí no parceiro conjugal da Shakira, sabe? Às vezes é porque é muito pra frente, é muito independente, a Ares fala de uma independência, é muito também despachada, descolada, não depende tanto assim, né, desse marido. Em termos da Vênus, a gente vai ter essa lua aqui que vai equilibrar. E vamos combinar? Não tem tanto homem assim nesse mundo, né, que sustenta uma mulher, né, tão cheia de personalidade assim. Ainda mais se são homens que vêm de meios tão machistas quanto do futebol, por exemplo. E a gente vê também, uma outra possibilidade de leitura, é que esse marido, né, a gente olhando aqui, esse casamento, podemos dizer assim, representado então pela Vênus, que é a regente da sete, ele ocupando um lugar lá na casa um dela, né, dizendo que o casamento, a parceria, né, a parceria com uma pessoa é realmente muito importante para ela. E uma outra leitura também é que esse relacionamento, esse casamento, ele tem muita influência em quem ela é. Então ela pode também dar uma moldada aí a depender de quem ela está se relacionando em cada momento da vida dela. E a gente vê, então, pessoal, que a Vênus, né, que é regente aqui do casamento da Shakira, lá na Revolução Solar de 2022 dela, ela estava conjunta a Marte, tá vendo? Essa Vênus, ela se mete aqui, ó, entre esse encontro que já tem no mapa natal dela, entre Marte e Mercúrio. Né? A Vênus na Revolução Solar ela vai parar lá no meiozinho deles dois, tanto Marte quanto Mercúrio na Revolução Solar dela de 2022 estão em Capricórnio, assim como estavam no mapa natal dela, né? Isso aqui falando que uma promessa natal estava com caminhos abertos para se concretizar. Uma conjunção de Marte e Mercúrio fala de pessoas malandras, né? Fala de coisas assim furtivas, de coisas fraudulentas um pouco também. Então, essa Vênus entrando aqui nesse meio dessa confusão desse Marte e desse Mercúrio, né, entre a propensão desses dois de fraudarem, de traírem, sabe? Marte e Mercúrio juntos, eles também podem falar de traições. E essa Vênus, que é a regente do casamento, vem parar aqui no meio desses dois, né? Então, essa propensão a fraudes, a falsidades, a traições já está marcada aqui. Né, já vem marcada por esse fato da Vênus estar aqui. Somada ainda ao fato que a gente vê que o ascendente da Revolução Solar dela, em 2022, era Peixes. E ela tem Peixes na casa 12 natal dela. A casa 12 também fala de movimentos obscuros, movimentos ocultos por trás dos panos, né? De adversários ocultos, também de movimentos de traição e de fraudes, né? Então, esses assuntos, eles vêm esses assuntos, eles vêm para o foco do ano dela. Então, aqui deixando ainda mais forte essa propensão aqui a essa fraude, a essa traição, né? Confirmando aqui duas vezes essa possibilidade. E a gente vê que o lote do casamento da Shakira, nessa revolução solar de 2022, ele vem para 12. Né, tá vendo aqui? A 12 é em Aquário. E a 12, justamente, essa casa, né, das traições, das fraudes, das coisas ocultas, que a gente não enxerga muito bem, que estão ali debaixo do tapete, sabe? Então, esse casamento aqui metido em enrolos, né, em fraudes, em traições. E esse lote do casamento, então, em Aquário, né, na revolução solar dela, junto do Sol e de Saturno. E Saturno também fala de cortes, né? Então, a gente já tem esse Marte aqui favorecendo um corte em relação a essa Vênus, mais uma vez lembrando que é a Vênus regente do casamento dela, e o próprio lote do casamento, né, além de estar na 12, deixando mais forte essa propensão a essa traição, também próximo de Saturno, favorecendo cortes também. E o próprio Júpiter, né, da Revolução Solar ali da Shakira, o Júpiter estava em Peixes, né, fazendo um trânsito sobre a casa 12 da Shakira, ou seja, favorecendo ali, amplificando esse potencial, né, de traições e fraudes ali, em relação a ela, né? E esse Júpiter esse Júpiter na Revolução Solar em Peixes fazendo uma quadratura com o lote do casamento natal dela, né? Então falando aqui de conflitos que vinham aqui desse casamento, né? E como se não bastasse isso, ainda podemos considerar pela astrologia helenística, astrologia grega, os ingressos, né? Os trânsitos planetários em cima de outros planetas. E a gente vê aqui então essa Vênus fazendo o ingresso sobre esse Marte natal da Shakira, certo?
E isso aqui, segundo os gregos, Doroteus e por aí vai, indicava instabilidade, perturbações. Doroteus também dizia que causava afastamento de um lugar. O Valens, se eu não me engano, ele dizia que esse ingresso de Vênus sobre Marte causa partidas intempestivas de casa, enganos vindos de mulheres, né? E também fala de fofocas, ciúmes conjugais também tem essas promessas, sabe? E para confirmar ainda mais, né, essa tendência, a Shakira, em 2022, estava numa profecção, num ano de casa 10. E na casa 10 dela, que mora esse próprio Marte e esse Mercúrio juntinhos aqui, né? Que falam aí dessa propensão a ser enganada, os enganos, as fraudes, pessoas que querem passar para trás. Então, as promessas natais aqui desse Mercúrio e desse Marte juntos, né? Que indicavam essas fraudes, essas possíveis traições, malandragens, também já estavam ativadas para o ano dela a partir das profecções. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que eu não posso deixar de falar aqui, que eu estou sempre dizendo que a astrologia, às vezes, ela é tão certeira que ela passa a ser um pouco clichê. Eu brinco com uma amiga minha que a astrologia, muitas vezes, ela é baranga, né? Porque a gente vê aqui, né, que é Júpiter quem rege aqui o lote natal da Shakira, certo? Esse mesmo Júpiter em Peixes ali em 2022, fazendo um trânsito sobre essa casa 12 da Shakira. Né, como eu disse, já favorecendo aí revelações de traições. Só que no mapa natal dela, esse Júpiter ele tá em touro, né? E touro, qual que é a fama de touro? Ser comilão, né? Inclusive ter um certo protecionismo ali com a comida, né? E não é que essa astrologia baranga e clichê leva a Shakira a descobrir a traição do Piquet através de um pote de geleia? Ai, essa pra mim é a parte que é a cereja do bolo, né? Esse Júpiter em touro falou: é o quê? Além de vir na minha casa me trair, ainda vai comer a minha geleia. Ah, mas não vai mesmo. Bom, mas vamos seguir para a próxima etapa, que agora a gente vai olhar as tendências aí apontadas para esse show do dia 2 de maio. Bora! E aqui, pessoal, é o mapa do dia do show. Eu tinha lido na internet que ia começar às 20 horas, mas agora eu vi de novo que vai começar, na verdade, a partir de 21h45. Então, eu coloquei até para as 22 horas esse horário do show. A gente vê aqui nesse mapa um Júpiter angular, super forte. Esse Júpiter já está forte por estar em Câncer, que é o signo de exaltação dele. Ele ainda está nos próprios termos, não sei se vai dar para ver aqui, eu passando o mouse, se ele está nos próprios termos, ele está com algumas dignidades, ele está com bastante força, sabe? Então, isso aqui indica que vai ter um público massivo, uma boa adesão aí, uma visibilidade muito boa também desse evento e um grande impacto coletivo a gente pode esperar aí para esse show da Shakira, tá? Vai ser mais uma canetada aí do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, né? Tá prometido aí mais um evento de grande sucesso. E a gente vê aqui que o ascendente está em Capricórnio. Ali pelas 20 horas, que era o horário que eu tinha visto antes, o ascendente seria em Sagitário, né? Isso já daria um leve, um pouco maior, traria mais animação. Só que ali pelas 22 horas, o ascendente vai ser Capricórnio. Então tá falando aqui até de um certo peso, sabe? Até de uma grande responsabilidade, um evento que está exigindo aí bastante responsabilidade, né? A gente vê que o regente desse Capricórnio aqui, que é Saturno, ele tá lá em Áries, né, pertinho de conjunto com Marte, né, angular, ou seja, forte também, esse Saturno em Áries ele tá em queda, né? Então, falando aqui, muito provavelmente, de uma tensão estrutural, sabe? Em relação à infraestrutura ali do show. Eu não sei se essa vai ser mais no sentido de uma aflição, né? Pelo que já aconteceu, né? Que foi a morte do trabalhador aí na montagem dessa infraestrutura, né? Ou se realmente tem aí se esse peso, né? Se essa tensão estrutural é mais ligada a um problema operacional ou estrutural que eles vão estar tendo que resolver ali enquanto o evento se desenrola, sabe? A gente vê aqui também que o Mercúrio, né, ele tá aqui em Áries, né, no finalzinho de Áries, nos graus críticos aqui de Áries, né, também aflito, né, pela conjunção por signo com o próprio Marte e com o próprio Saturno, né, e isso aqui fala talvez problemas com curtos-circuitos ou alguma coisa ligada ao fogo e tudo mais, mas esse Saturno aqui trabalha contendo um pouco, né, a dimensão que isso toma, então pode ser que esteja mais controlada essa situação, mas que
é provável que haja alguma falha técnica, alguma coisa nessa direção, assim, né? Então é bom que a equipe lá fica a postos, né? E que eles não negligenciem a segurança do evento. Tanto a segurança do evento no sentido dessas questões técnicas, principalmente ligadas à eletricidade, né? Mas também a segurança da população. Essa turminha aqui em Ares, ela tá pronta, né? Tá pronta para o embate, né? Tá pronta, né? Se tiver, tá no clima, se me atacar, eu vou atacar, né? Então a gente pode ver algumas brigas acontecendo, né? Mas esse Saturno aqui também tá perto, ele vai trabalhar aqui na contenção. Esse Saturno pode ser até a mesma força do Estado, né, a força administrativa ali do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Então também é bom eles colocarem, reforçarem a segurança, sabe, a segurança da população. E também indica aqui alguns acidentes pontuais com essa própria população. Então, a administração também, ela tem que estar um pouco mais ligada em relação, por exemplo, a congestionamentos ali na saída do evento ou na chegada, colocar mais agentes ali organizando o trânsito, pensar um pouco melhor, né, nessa estrutura de locomoção mesmo, sabe? E até mesmo criar pontos de fuga, né, saída, ou entre aspas, saída de emergência. Isso é um evento a céu aberto, eu sinceramente não sei como isso funciona, mas acredito que os funcionários da prefeitura, eles também organizam isso, né? Vias de escape, saídas de emergência, enfim, mas que eles não negligenciem isso também, né? Que pode ter alguma correria e acabar tendo alguma chateação, né? Com pessoas que caem, outras passam por cima, isso também tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, se você vai no evento, fique mais perto de uma saída de emergência, né? Se localize um pouco mais estrategicamente, né? Para evitar esse tipo de tumulto, tá joia? A gente vê aqui também que a Lua é significativo do povo também, né, do público que vai estar presente ali. A Lua, ela está numa posição não tão boa também, ela está em Escorpião, o lugar que a Lua não gosta de estar, né? Então, esse público pode sentir um certo desconforto, talvez, ou em relação a calor, não sei, ou então por estar muito lotado o evento, enfim. Mas essa Lua está na casa 11, que é uma casa muito benéfica, né? Uma das mais benéficas, né? Está indicando talvez uma maior organização coletiva, mais um senso de grupo, um ajudando o outro, né? Embora a gente veja, né, que tem essa tendência um pouco belicosa aqui, tem essa lua, né, se colocando à disposição, né, de um senso de grupo, se organizando melhor ali com as pessoas que estão ao redor. Então essa negociação, assim, vai ser possível também nesse show, né, entre as pessoas que estão ali presentes, né? Mas também não vai deixar de estar sob uma certa pressão. A gente vê aqui que a casa 5 do evento tá em touro, né? Esse touro aí, que a própria Shakira tem a Vênus dela, que a gente falou agora há pouco. Então, ela vai dar um show. Tá, gente? Quem estiver aí presente vai ver aquela mulher cantar, dançar e vai sair de lá com a alma lavada, vai se deleitar muito, vai ter muito prazer aí nesse show. Então, resumidamente, a gente poderia dizer assim, tem mais riscos ali de acontecer uma falha estrutural ou logística nesse show, então um problema com o palco, o equipamento. Pode haver aí também alguns atrasos ou interrupções, mas mesmo que atrase, esse ascendente em Capricórnio, ele vale ali até mais ou menos 10h45 da noite. Se passar disso, o ascendente já vai para Aquário, a previsão seria outra coisa, tá? Ou então também mais riscos aí de uma compressão do público, seja na entrada ou na saída, né? Então, por isso que eu reforço aqui essas orientações de buscar estar no lugar mais bem posicionado para facilitar, né, uma saída de emergência, para um lugar que você não esteja tão apertado assim, você enquanto público, e a administração pública lá do município do Rio de Janeiro também se precaver, né, em relação a isso. A natureza do evento, ela não é necessariamente caótica, sabe? Mas ela vai exigir um controle constante, pode ter alguns momentos um pouco mais críticos e vai depender muito da gestão. Então, espero aí que a Shakira esteja rodeada de pessoas muito competentes, tá? Para poder resolver qualquer coisinha que aconteça ali, controlar, fazer uma gestão de crise bem rapidamente. E essa casa 10 aqui, né, do mapa do evento, essa 10 em Libra, falando aí que esse show vai ter um apelo estético muito grande, né, vai prezar aí pelo entretenimento, né, vai estar com foco mais no espetáculo mesmo, né, favorecendo aí uma boa recepção do público, uma repercussão positiva na mídia, né, embora a gente encontre o regente aqui dessa Libra, que vai estar na 10 do evento, a regente é Vênus, né, a Vênus aqui em Gêmeos a Vênus não tem nenhuma dignidade e também está na 6, que é uma casa também um pouquinho difícil. Tá falando aqui
que esse espetáculo todo vai ter uma execução bem trabalhosa, sabe? Esses profissionais que estão ali atuando nos bastidores, eles vão precisar aí, né, de improvisar, eles vão ter que ter o jogo de cintura brasileiro, sabe? Para fazer alguns ajustes que vão se mostrar necessários, tá? E pode haver algumas possíveis críticas, tá? Em relação à organização do evento. Isso aí não vai fugir muito dessa crítica, não vai ter como fugir muito dessa crítica, não. Bom, pessoal, era isso tudo que eu tinha para falar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Dani Martins, astróloga clássica. Querendo saber um pouquinho mais do meu trabalho? Vai aqui no link aqui em cima, vou deixar para vocês. Lá vocês vão poder acessar meu portfólio, saber mais sobre as consultas astrológicas, ter acesso aos meus outros canais. E eu também espero vocês aqui nos comentários. Quem sabe vocês não me dão sugestão de conteúdo para trazer aqui para vocês, ou então me falam qual artista, qual celebridade vocês queriam saber um pouquinho mais. Já sei que tem gente querendo saber do Neymar, não esqueci, tá? Também tem gente querendo saber do Justin Bieber, né? Então me falem aqui nos comentários quem vocês queriam que eu desse uma olhadinha no mapa para trazer aqui para vocês uma fofoquinha astrológica. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.